Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma breve mensagem para a nossa reflexão que fala a respeito do querer. Querer este que vai muito além de um desejo, de uma aspiração. A Bíblia fala que um homem leproso, ele se apresenta para o Senhor quando o Senhor entra em uma determinada cidade e ele se expõe para o Senhor. Naquela época, aquele que estava na condição deste homem precisava estar em um lugar separado, isolado, não podia estar no meio da sociedade, não podia ter uma vida comum porque era leproso. Mas a Bíblia fala em Lucas 5 que quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele se prontificou em se apresentar, em expor a sua condição. E quando vai até Jesus, quando ele vai até o Senhor, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, podes purificar-me? Jesus fala: eu quero, seja limpo. E este homem, ele foi curado. Nós precisamos entender que o querer vai muito além de um desejo, uma expressão dos lábios através de palavras, mas é uma atitude de posicionamento que muitas vezes não querem tomar. A Bíblia fala que esse homem ele se expôs. E a regra era que ele tinha que ficar isolado. Esse homem, ele expôs para o Senhor a sua condição. E ele também entendeu que a vontade do Senhor é que tinha que prevalecer quando ele expressa: se o Senhor quiser. Então nós precisamos entender que para que haja muitas vezes uma manifestação da parte de Deus, para que ele venha mudar determinadas situações, é necessário que nós venhamos nos expor. É necessário que nós venhamos lançar sobre o Senhor aquilo, né, que nós estamos esperando que ele faça. E essa exposição muitas vezes é demonstrada através de uma atitude de fé, de uma atitude de coragem, né, em um posicionamento diferenciado, porque foi assim que aconteceu quando o cego de Jericó, ele começa a clamar por misericórdia, e o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia que aquele homem não podia ver, mas Jesus fica esperando ele falar, ele expressar. Mas não foi somente um expressar, porque antes do cego expressar, ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele deixou a capa para trás. Então, foram uma soma de atitudes. Assim também aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, quando ela vai se arrastando para tocar na orla do Senhor. Ela já tinha determinado que se ela tocasse. Então, o Senhor ele já vê, né, aquilo que muitas vezes outras pessoas não conseguem ver. O Senhor ele já tinha visto quando a mulher, né, como Deus é claro, né, que a mulher já tinha determinado, que a mulher foi se arrastando, que a mulher rompeu a multidão. Assim também foi com o cego, né, de Jericó, quando ele faz todas aquelas atitudes que chamam a atenção do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu, quando sobe uma figueira, né, quando deixa de ficar atrás de uma multidão para tentar ver quem era Jesus. Então o Senhor já sabia o que estava no coração de Zaqueu, assim também como o Senhor já sabia o que estava no coração do leproso, mas o Senhor na verdade foi atraído, foi na verdade comovido pela expressão de ele dizer: se o Senhor quiser, porque houve aqui na verdade um coração humilde, um coração quebrantado, e entender que é a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Que entender que mesmo ele desejando, ele precisava, né, compreender que se Jesus não quisesse, ele não seria curado. A sua história não seria transformada. Então eu acredito que duas coisas que chamaram a atenção do Senhor aqui, primeiro foi a exposição de não se importar, ou até mesmo ser castigado porque ele saiu, né, da regra e foi até Jesus,
mas ele foi porque ele sabia que ele seria curado. É claro que se o Senhor quisesse. E quando ele expressa essas palavras, eu acredito que comoveu o coração do Senhor. Então, foi uma junção de coisas. E muitas vezes o Senhor está esperando que você venha, né, se movimentar, que você venha, na verdade, se posicionar, que você venha buscar, que você venha rasgar o seu coração, que você venha dizer, Senhor, eis-me aqui, que você venha demonstrar para ele que você verdadeiramente quer, porque eu entendo assim que quando o homem ele quer algo de ordem natural, seja passar em um concurso, seja fazer uma faculdade, seja algo que ele conquiste com seus próprios esforços, ele sabe o que é necessário fazer para conquistar. Então, quando ele espera receber algo do Senhor, ele também sabe que ele precisa fazer algo para receber. Porque muitos querem receber, mas estão de braços cruzados. Muitos querem receber, mas estão acomodados, estão se escondendo. Esse homem poderia estar escondido, esse homem poderia estar ali. Não, eu não vou, porque se eu for, ele poderia ficar pensando nos contras que iria acontecer. Mas se ele não fosse, ele perderia a oportunidade de receber a cura. Então é isso que o Senhor está requerendo, que você venha compreender através dessa palavra, que é necessário o seu posicionamento diante da situação. Porque querer, todos querem, mas são poucos os que na verdade, posicionam para receber. O Senhor se posicionou para receber e ele recebeu, porque foi ligado na terra. Ele ligou a sua fé, a sua coragem, o seu desprendimento, se expôs, não teve vergonha de ir até o Senhor, porque ele não estava se expondo para o homem, ele não estava pedindo para aquele que não pode fazer nada, ele estava pedindo aquele que é todo poderoso, pertence a todo poder, e é isso que você precisa compreender, que você está indo até a pessoa que pode mudar a sua situação, mas é necessário também compreender que nós devemos chegar até o Senhor e devemos, na verdade, colocar diante do Senhor a nossa condição e entender que é o querer dele, é a vontade dele que prevalece. E aí quando nos humilhamos, reconhecemos, tomamos uma atitude, o Senhor diz, agora eu quero. Agora eu entendi que você compreendeu que é a minha vontade. Agora eu entendi, que você compreendeu que sem mim nada você pode fazer. Agora eu compreendi que você se humilhou, que você reconheceu, que você se expôs, que você falou para mim a sua condição, que você não teve vergonha de expor as suas misérias, as suas transgressões, os seus pecados. Aí agora eu venho e faço, porque o meu prazer é abençoar. É isso que o Senhor fica esperando. É isso que muitas vezes o Senhor está esperando, porque Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em transformar, mas é necessário que haja um posicionamento. É necessário que, na verdade, uma exposição. É necessário muitas vezes que haja, na verdade, humilhação para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha transformar. Esta palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão é uma palavra de confronto, mas é uma palavra que liberta. É uma palavra de confronto, mas é uma palavra que nos leva a compreender que muitas vezes o Senhor não faz, não é porque Ele não quer, é porque muitas vezes nós nos posicionamos de forma contrária, ou muitas vezes deixamos de nos posicionar de forma correta. E aí, quando isso acontece, o Senhor vem e traz, na verdade, a manifestação do seu poder. O Senhor vem e muda o cativeiro, o Senhor vem e opera sinais e maravilhas, porque Ele tem prazer em fazer na vida do homem, para a glória, para a honra e para louvor do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.